quais aliens de Ben 10 possuem um nível planetário? Ou melhor, quais aliens poderiam destruir a Terra? É isso que veremos no vídeo de hoje. Vai lembrar que não é uma ordem de quem é melhor ou quem é pior, e sim uma lista com 10 aliens que detêm poderes tão poderosos ao ponto de poderem destruir o planeta Terra por inteiro. Não se esqueça de se inscrever no canal, e se quiser ajudar mais ainda, clique em Seja Membro para benefícios exclusivos. Vamos começar falando do Cromático, que para quem já acompanha o canal, já deve ter uma ideia do nível de poder dele, por mais que o Ben não explore o alien muito bem. Duncan Roleal, o co-criador de Ben 10 e da Man of Action, afirma que o Cromático poderia absorver estrelas tão grandes e largas quanto a estrela azul Rigel, que por sua vez é 62 mil vezes mais luminosa que o Sol, e o Sol perto dela parece um pontinho qualquer. Cromático teria a capacidade e tem poder para absorver essa quantidade de energia, e com tudo isso, obviamente teria a capacidade de destruir a Terra. Em seguida, vamos falar de Ultra T e Vírus. Ultra T é um alien incompleto. A maioria dos ETs de Ben possui uma pequena porção de DNA para reter sua consciência, memória e personalidade. Porém, no caso do Ultra T, ele possui uma porção maior de DNA. É confirmado em um pop-up que o DNA mecamorfo galvânico não pode se fundir ao DNA orgânico de forma uniforme e, consequentemente, não consegue fazer com que reste apenas uma pequena porção. Isso faz o Ultra T o alien incompleto, e é por isso que a voz de Ben é mantida na transformação. Se o Ultra T fosse completo, graças a ele ser o ápice da espécie, é provável que ele poderia ter feitos como o do Chip e do Guarda de Azimuth, que simplesmente podem imitar tecnologia sem tê-las ou incrementá-las antes. Vale lembrar que é confirmado em pop-up que o DNA de Ultra T é programado com projetos de todas as tecnologias alienígenas, permitindo que ele se funda e possua qualquer tecnologia envolvendo-se sobre ela. O tamanho do dispositivo não é significativo, e ele o controla tão naturalmente quanto faria com seu próprio corpo. Quando ele se funde, ele aprimora a tecnologia em uma ultra tecnologia, como confirmado em merchandisings, ou seja, ele a deixa futurista e literalmente faz um upgrade. Logo, se ele fosse completo, ele poderia imitar de imediato variadas armas aliens que já estão baixadas em seu DNA, além de poder ficar gigante como demonstrado pelo Guarda de Azimuth, ou virar naves como o próprio Guarda e o Chip demonstraram. Consequentemente, o Ultra T completo poderia destruir a Terra em pouco tempo. Já o Ultra T de sempre, incompleto, teria de aprimorar uma tecnologia primeiro para tal, mas não seria tão difícil se o Ultra T aprimorasse bombas e armamentos nucleares, por exemplo, e os deixasse ainda mais fortificados graças ao upgrade. A Terra poderia ser destruída em instantes. Não podemos deixar de falar também do mecamorfo galvânico mutante e híbrido do reboot, o Vírus. O Anti-Vilgax disse a Kevin no filme Ben 10 contra o Universo que ele iria se arrepender de desperdiçar o poder de um mecamorfo galvânico com carros e caixas de som. Logo, Anti-Vilgax usa o poder de Vírus para terraformar todo o planeta, sendo que todos os aliens que ele tinha o poder eram frações de 1/23 avos. Os 11 aliens que conhecemos, mais 11 híbridos que faziam parte deles, mais o DNA Quimera sui generis. E mesmo assim, mesmo com essa fração pequena de poder, já foi o suficiente para terraformar a Terra toda. Isso não deveria ser impressionante, afinal, Vírus é um dos ETs de Kevin que mais se demonstrou fora da curva, podendo até mesmo incrementar algo que já estava sendo incrementado por outro mecamorfo. Se ele pode terraformar a Terra toda com uma pequena parte de seu poder, é bem provável que o Vírus de forma totalitária poderia controlar a Terra ao ponto de se quiser destruí-la. Isso é reforçado com Kelly Turnbull, afirmando que a ideia original de Anti-Vilgax terraformar a Terra era para que ele pudesse controlar todo o solo como uma extensão de si mesmo. No entanto, a equipe decidiu que isso iria longe demais e eles não sabiam o que fazer com isso no final do filme. O gigante pode disparar um poderoso raio cósmico da borda externa de sua mão direita, cruzando seus braços. Seus raios cósmicos são poderosos o suficiente para dominar o raio de conquista incursiano, raio esse que destruiu Plutão em segundos. Gigante é muito forte mesmo para seu tamanho, sendo capaz de lançar alvos em órbitas semelhantes com uma atmosfera tão espesso quanto a Terra, como demonstrado quando ele jogou o Vilgax, que era do tamanho dele no momento, em órbita de Primus. Nosso querido gigante pode até levantar objetos maiores e mais pesados que ele, já que conseguiu levantar o Portal dos Soberanos. Joey Kelly, um dos co-criadores de Ben 10 da Man of Action, nos afirma que, tecnicamente falando, gigante é poderoso o suficiente para destruir um pequeno planeta. Mas e a Terra? Bem, se com um raio padrão ele consegue superar o raio da conquista que destruiu o Plutão, é super possível que gigante pudesse disparar mais raios cósmicos e por fim conseguiria destruir a Terra. Afinal, se acertasse com intensidade
velocidade no núcleo, adeus planeta azul. Gigante também poderia destruir o planeta de outras formas, como usando sua imensa super velocidade, que de acordo com o Derek seria um bug do Super Omnitrix, mas o Matt Wayne, que tem mais relevância dentro da staff de Ben 10, não conhece esses poderes de falha, então, como demonstrado em cena, Gigante pode sim correr super rápido. Então, utilizando de seu tamanho e velocidade, ele provavelmente conseguiria causar um grande estrago na Terra. Choque Rochoso é um alien muito complexo e com poderes impressionantes. Ele pode gerar buracos de minhoca, como demonstrado por outros Fulmines, e também pode aumentar o tamanho de um buraco de minhoca usando sua energia para expandir as partículas. Embora ainda não tenha feito por conta própria, Choque Rochoso pode manipular o clima a ponto de criar uma grande tempestade de acordo com Duncan Roleal. Choque Rochoso tem a capacidade de liberar fortes cargas elétricas azuis de qualquer parte de seu corpo, que ele pode usar para construir várias armas e ferramentas. Mas o que mais impressiona é a revelação de Duncan Roleal. O mesmo afirma que enquanto o Choque Rochoso estava sob controle da alta sobrecarga, seu poder poderia ser aumentado ao ponto de que ele poderia destruir a Terra, sendo como se o alta sobrecarga pudesse destravar o potencial total e ápice do alienígena. Na sequência podemos falar do Gravataque, e isto foi visto na série inclusive. No episódio vamos refazer a Guerra no Tempo, bem como o Gravataque acidentalmente cria um buraco negro e faz com que a Terra inteira seja engolida, mas eles partem para refazer o momento para que isso não aconteça. Duncan Roleal afirma que Gravataque poderia fazer algo pior que um buraco negro, confirmando que Gravataque poderia fazer uma semigaláxia, mais especificamente um quasar. Logo, sem sombra de dúvidas, Gravataque poderia destruir a Terra. Derek J. White inclusive afirma que existem galileanos do tamanho de planetoides reais. O modo de segurança e proteção de vida do Omnitrix não deixaria isso ocorrer, mas você já imaginou se Gravataque fosse desse tamanho e o Ben se transformasse nele? Seria um grande problema para a Terra. Isso seria similar ao Planta Apocalipse, que pode destruir toda a Terra apenas comendo e comendo muito em instantes. Mas vale avisar que se esse alien fosse canônico, ele poderia não ser assim. Para quem quer entender essa história, basta assistir o vídeo que está aí no card, onde eu apresento os aliens de Ben 10 acesso total. O Snarl e o Tartagira são dois aliens que possuem afinidade mágica. Tepkufans podem dominar maldições egípcias e os Geoshelone aéreos têm facilidade em controlar humana, além de poderem ativar a imunidade a ele. O que ambos têm em comum é o fato de que esses poderes só podem ser utilizados caso o Ben tenha o controle mestre, pois iria precisar de muito tempo para ele aprender a dominar. Snarl poderia fazer maldições egípcias como confirmado pelo Derek. Cthulhu é confirmado por ele ser um seguidor de Diagon e sabe algumas magias. As maldições egípcias não são coisa pequena. Uma das mais conhecidas é a maldição de Tutankhamon, a qual apenas de encostar na tumba você era condenado à morte. E se o Snarl pudesse funcionar dessa mesma forma, poderia ser algo muito perigoso. Mas ainda talvez, Snarl poderia chegar em um nível de maldição egípcia num contexto de calamidade. Afinal, é confirmado que a magia em Ben 10 não possui regras, então como Snarl poderia destruir a Terra? O motivo dele está na lista. Simplesmente, temos as maiores calamidades que ocorreram no Egito Antigo. Provida da tradição judaico-cristã, as pragas do Egito, por vezes referidas como as 10 pragas do Egito, foram 10 calamidades que, de acordo com o livro bíblico do Êxodo, o Deus de Israel infligiu no Egito para convencer o faraó a libertar os hebreus, maltratados pela escravidão. A primeira foi a transformação da água do rio Nilo em sangue, seguida por invasões de rãs, piolhos, moscas, morte do gado, chagas, chuva de pedras, nuvens de gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Logo, talvez seja possível que Snarl possa fazer tudo isso de forma extensiva e por sua vez destruir a Terra, mas no caso dele é bem mais especulação, dado que não sabe o quão extensivo são as maldições egípcias que ele poderia fazer, então colocamos Snarl aqui como uma possibilidade. Já o Tartagira nem se fala, ele ao ter seu poder mágico dominado, poderia ser tão poderoso quanto o Adwaita. Na verdade, graças a ser o ápice da espécie, ele seria melhor. Adwaita já foi considerado o feiticeiro mais poderoso. Tartagira teria a capacidade de superá-lo, e como a magia em Ben 10 não possui regras, com ele nesse estado, destruir a Terra é muito fácil. Afinal, nesse caso é notório quão poderoso o Tartagira poderia se tornar, porque temos Adwaita de base para comparar de forma mais clara. O segundo alien mais poderoso do Omnitrix, Atômico tem poder não só para destruir a Terra, mas todo o sistema solar. Derek afirma que assim como o Cromático, Atômico é totalmente inexplorado. Ben não sabe como usar ele em forma totalitária, até porque ele é um ET recente,
Consequentemente, Ben esgota sua energia de forma muito rápida, mesmo possuindo um potencial energético avassalador. É confirmado por Duncan Roleal que Atômico poderia criar uma culinária de fusão do tamanho do Sol. O poder energético disso poderia destruir facilmente todo um sistema solar. E não para por aí. Derek afirma que ele pode usar radiação gama, e mesclando com sua extrema força e super velocidade, Atômico teria muitas possibilidades de como destruir a Terra. Inclusive, uma de suas habilidades é praticamente isso, com Derek descrevendo que Atômico é excessivamente confiante, ao ponto de poder causar um colapso total. E por fim, bem, vocês sabem, né? Não preciso nem entrar em muitos detalhes, mas é óbvio que o Alien X pode destruir a Terra. Podemos até mesmo ter um vislumbre de como isso seria na batalha do Alien X contra o Gladiador Galáctico, onde vemos eles destruindo vários planetas em instantes.